feature of LA. I said, yes, ma'am, is everything okay? She said, come over here, I got something to show. You shouldn't be on TV acting that way. I said, whoa, you'd rather I be fake. Want me to act like I don't make mistakes. Sorry, ma'am, I ain't cut that way. I gotta keep it 100 all day. And your attitude is worse than mine. And you could be a little bit more kind. And if you want folk to come to your church, we all gotta do some work to be like Jesus, Jesus. I wanna be like you. Whoa, whoa. Just like you. Wanna be like Jesus. Be like Jesus. Yeah, 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 yeah. Wanna be like him. Just like him. Everybody looking like there he is. They wanna remind you of what you did. Don't know why some people just won't forget. And some folks just won't let you live. Oh, how quick they forget what they did. Don't even remember who they did it with. Shh, but that ain't none of my business. Let me put it just like this. I wanna be like Jesus. Be like Jesus. I wanna be like him. Like him. Oh. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Que bênção, queridos, muito bom a gente poder estar junto aqui na presença do Senhor. Que bênção, queridos, que bênção você estar aqui, que bênção você estar conectado conosco. Que você possa abrir o seu coração para o fluir de Deus, para o mover de Deus na sua vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Estar reunido com os irmãos, isso traz a nossa conexão maior ainda, mais profunda com o céu, que a palavra diz que ali o Senhor derrama a bênção da vida para todos sempre. Então que você possa ter certeza, você está no ambiente certo, você está no lugar certo. Às vezes o nosso corpo ele milita contra as coisas do Espírito, não é verdade? A palavra diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra as coisas do Espírito. Então, muitas das vezes a nossa carne vai tentar resistir a algumas coisas, vai tentar nos puxar para trás, vai tentar nos desanimar. Às vezes, como o apóstolo Paulo declarou em diversas vezes nas Escrituras, ele falou, embora exteriormente esteja cansado, eu esteja às vezes até esgotado, mas interiormente o Senhor me renova, o Senhor me fortalece, o Senhor me revigora a alma. Então, querido, que o Espírito Santo de Deus possa te revitalizar nesse momento, Ele possa encher a sua vida, possa tocar você e renovar as suas forças, e você sair daqui leve, sair daqui cheio da presença de Deus, renovado, fortalecido, abastecido no teu espírito. É isso que Deus quer fazer na tua vida nessa noite. Por isso, se abra por completo, se abra, porque os planos de Deus são maravilhosos, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se você estiver nesse lugar, se você se dispor a caminhar nessa direção, pode ter certeza, você vai viver maravilhas, você vai viver milagres, você vai viver coisas sobrenaturais de Deus na sua vida e na sua história. Por isso, com toda a alegria do seu coração, pegue a sua espada, pegue a sua arma poderosa e abre comigo no Salmo de número 146, nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja a esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre.
A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, a cada momento que você lê, você está lendo promessas que Deus fez para você. Promessas que Deus fez para nós, individualmente, promessas que Ele faz para nós como coletivo, como igreja, como corpo. Mas aqui Ele está dizendo, como é feliz, cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Você pode olhar para a sua vida e ver muitos desafios, porque não tem ninguém que esteja hoje na terra que não esteja sendo desafiado por Deus. Mas quero te dar uma boa notícia. O texto está dizendo, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor. Ou seja, essa pessoa, ela passa por situações, ela passa por desafios, ela passa por problemas, mas o que? Ele não é feliz porque ele não tem problema. Ele não é feliz porque ele não está passando por nenhuma turbulência, não. Ele é feliz porque o auxílio dele é o Senhor, o Deus de Jacó. Então que você possa saber disso nessa noite. Não importa o que você esteja vivendo, você está sendo feliz em Deus? Você está se alegrando em Deus? Eu tenho vivido muitos desafios. A cada dia Deus nos desafia. E quando a gente olha para o desafio, às vezes a gente se amedronta. Mas quando a gente olha para Deus e olha para a infinidade de coisas que Ele já fez, que Ele tem feito, e as promessas que Ele fez, a gente é cheio de esperança. A gente é cheio de alegria, porque a gente tem a certeza, Deus vai fazer. Deus vai mover a sua mão. Por isso que você é feliz, porque você declara fidelidade. Você sabe que você não está sozinho. Você sabe que Deus está agindo em seu favor. Por isso nesse momento, declara o Senhor nesse momento. Fala, Deus, eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa esperança. Como o salmista aqui faz essa declaração. O salmista aqui, ele declara que ele é feliz, porque ele sabe que o Senhor é o seu auxílio. Não importam as circunstâncias, não importam as situações, o Senhor é o meu auxílio. Não importa as ameaças, como Davi era ameaçado ali, o exército de Israel era ameaçado por Golias, não importa as ameaças. Meu Deus é a minha esperança, e Ele vai agir, e Ele vai fazer, e Ele vai me dar força, Ele vai me dar coragem, Ele vai me dar estratégia, Ele vai me dar sabedoria. E ainda que você esteja enfrentando grandes exércitos, com apenas 300 homens, com Gideão, ele venceu vários exércitos que vinham contra Israel. Tenha essa certeza nessa noite, querido, e cante com toda a tua alma, adora o Senhor com todo o seu coração, porque o Senhor age na vida daqueles que nele esperam, na vida daqueles que nele confiam. Declara agora a sua confiança no Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, nós declaramos e nós renovamos a nossa aliança, que nós confiamos em Ti, que nós entregamos a nossa vida no Teu altar, que nós entregamos a nossa vida diante do Cordeiro que venceu. Nós cremos nisso, Senhor, e nos apropriamos dessa verdade espiritual. E todos aqueles que têm andado cabisbaixo, que têm andado sem esperança, que nesse momento caia as escamas do medo, que caia as escamas, ó Deus, que tem feito apenas ver as circunstâncias, ver o que está vivendo nesse momento, e abra os olhos dos meus irmãos nesse momento para ver e contemplar a Tua grandeza, contemplar o exército do Senhor, que já está a postos, agindo em nosso favor. Por isso vem, Senhor, e age neste lugar, Pai, conforme cada um aqui necessita, Senhor, e nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e move em nossas vidas, e derrama sobre nós o Teu Espírito, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode dar a melhor salva de palmas, Senhor. Aquele que veio e venceu, Ele está neste lugar, está trabalhando em nossas vidas. As palmas bem forte ao Senhor. Pelos meus pecados Ele foi transpassado, por suas pisaduras. Profetiza. Eu sou
pecado. O castigo estava sobre ele, me traz paz, me traz paz, me traz paz. Temos a paz de Deus, que excede todo entendimento, sobre nossas vidas. Cantemos com fé. Pelos meus pecados Ele foi transpassado, por suas pisaduras eu sou curado, eu sou curado. O castigo estava sobre ele, me traz paz, me traz paz, me traz paz. Deus, quem tu és e quem sou eu, quem eu era, porque me amaste tanto assim. Deus, quem tu és e quem sou eu, quem eu era, porque me amaste tanto assim. Foi graça, maravilhosa graça. Foi graça, maravilhosa graça. Foi graça, sim, maravilhosa graça. Foi graça, maravilhosa graça. Deus, quem tu és e quem sou eu, quem eu era, porque me amaste tanto assim. Deus, quem tu és e quem sou eu, quem eu era, porque me amaste tanto assim, tanto, tanto assim, tanto assim. Das palmas ao Senhor, receba da paz de Deus na sua vida, que inunda o seu coração, te fortalece e renova suas forças. Aleluia. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Oh, Jesus, como é bom estar aqui, Pai. Tua presença, Deus, tua presença que nos enche, que nos transforma, Deus. Nós nos apropriamos, Deus, da tua presença, da tua palavra, Deus. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém.
faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção profetiza até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, Adore o Senhor nesse momento. Algo que o Senhor quer te ensinar nesses dias é você se mover no sobrenatural, é você caminhar pela fé, é você crer nas promessas de Deus, é você declarar as promessas de Deus. Quando tudo parecer contrário, quando tudo parecer tenebroso, profetiza. Como essa canção diz, amém,
Eu creio, eu concordo, eu tomo posse das tuas promessas na minha vida, Deus. Porque há muito tempo, querido Deus, falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio de profetas. Mas nesses últimos dias, como diz aqui em Hebreus, Ele falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A sua palavra poderosa. Você não está falando a sua palavra, você está falando a palavra que criou o universo, do Deus Todo-Poderoso. Por isso declara assim, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Que a bênção se derrame sobre os meus filhos, que a bênção se derrame sobre a minha família, que a bênção se derrame sobre a minha vida. Os anjos do Senhor me guardem de dia e de noite no meu caminho, na minha entrada, na minha saída. Por isso profetiza a palavra de Deus. Nesse momento, é o momento do altar. Eu quero desafiar você a colocar a mão sobre a sua cabeça, e a você profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida. Essa palavra de vida sobre você, nas áreas aonde você precisa agora. Você vai botar a mão na sua cabeça e você vai profetizar sobre a sua vida. Muitas pessoas nesses dias estão buscando em outras pessoas, líderes, pastores, para colocar a mão na sua cabeça e profetizar, mas elas mesmas não têm feito isso. O seu pastor vai profetizar, vai declarar sobre a sua vida, sim, mas você também precisa fazer isso. Por isso, com as mãos na sua cabeça, profetiza agora, aonde você precisa, porque Ele é o Jeová Jireh, Deus que provê em nossa vida. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura e nos sara. Ele é o Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, que luta as nossas guerras. E Ele manifesta hoje em todas as áreas que você precisa. Ele é poderoso para agir. E como o profeta, certa vez ameaçado por um grande exército, ele fala para o Senhor: abre os olhos desse servo, abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver os exércitos do Senhor. E a palavra diz que ele declarou, ele deu ordem ao exército de Deus. Faça isso nesse momento, meu irmão. Há um exército de Deus disponível para lutar suas guerras, mas é você esse comandante, é você que declara, e o exército de Deus move no sobrenatural e age na sua vida. O exército de Deus está disponível. Profetiza agora, declara agora, dê essa ordem de comando aos exércitos de Deus, e os exércitos de Deus lutam e pelejam as suas guerras, e faz cair por terra toda a armadilha de Satanás, faz cair por terra todo o laço do inimigo, na sua casa, na sua família, na sua mente, no seu coração. Oh Deus, nesse momento nós reafirmamos cada palavra profética que cada um dos meus irmãos tem declarado sobre eles, Pai. Essas palavras têm vida. Essas palavras, Deus, não são lançadas ao vento. Essas palavras estão sendo lançadas como uma flecha, como a chuva que cai na terra e só volta ao céu depois de cumprir o propósito. Assim, essas palavras só voltarão para a nossa vida depois de cumprir o propósito pelas quais elas estão sendo lançadas nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, seja qual for o caos, seja qual for a situação, nós damos essa ordem de comando, Pai, pela autoridade que o Seu Filho nos deu, trazendo sobre nós a mesma autoridade. Por isso Ele disse que sobre vocês está o sangue da aliança, está a minha autoridade para fazer obras maiores do que as que eu realizei. E nós nos apropriamos disso nessa noite, Pai, na autoridade, não nossa, mas do nome de Jesus, do nome que está acima de todo nome, do nome todo poderoso. Aleluia. Se você crê nisso na sua vida, você dê a melhor salva de palmas a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, pela certeza de que o Senhor está aqui. Muito obrigado pela presença do Senhor. Que o Senhor continue, Pai, com liberdade, ministrando ao nosso coração.
que o Senhor traga sobre nós neste momento, no pleno conhecimento do Senhor. Nós queremos estudar a Tua palavra, mas não queremos que ela apenas chegue para nós, chegue até nós como um conteúdo teórico, mas queremos que ela chegue até nós como uma revelação do Senhor. Espírito Santo, traz sobre nós esse espírito de revelação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que está aqui pode assentar, você que está nos acompanhando pela internet, queremos que você continue sendo abençoado de uma forma especial. Nós temos uma palavra para esse ano de 2023, é a conquista dos lugares altos, alcançando os lugares altos, e nós cremos que Deus tem nos separado para isso. Então eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra com o tema, a promessa de Deus me revitaliza. Pensa bem nisso, a promessa de Deus me revitaliza. Se eu perguntar para você se quem tem uma promessa de Deus, todos talvez levante a mão dizendo, eu tenho uma promessa de Deus. Agora eu quero só que você pense um pouquinho comigo, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo na Bíblia várias promessas. Mas a minha pergunta para você é se você tem uma promessa de Deus pessoal. Não aquela promessa geral, porque todos nós temos muitas promessas na Bíblia, e todas elas são para nós, mas tem momentos que essas promessas, ou que essa promessa se pessoaliza, ela assume o meu nome, assume o seu nome, e eu quero saber se você tem uma promessa desta forma. É interessante, quando você abre a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, existe um personagem chamado Simeão. Esse homem encontra com Jesus, com Maria e José. Eles estão indo ao templo para consagrar Jesus. E olha a conversa, o relato que a Bíblia traz em relação a Simeão. Diz aí, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Quero só fazer uma observação, que esta revelação que Simeão recebe do Espírito Santo, dizendo que ele não morreria até ver o Cristo, o Senhor, era a promessa de Deus para Simeão. Então, se eu posso falar que existe um momento que a promessa de Deus se personifica, que a promessa de Deus assume o seu nome, assume o meu nome, eu posso falar isso baseado em Simeão. Deus falou especificamente para Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo, o Senhor. Continuando, diz a passagem, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Fala comigo assim, quando a promessa de Deus na minha vida estiver para se cumprir, o Espírito Santo me colocará no lugar certo. Observa bem que diz a Bíblia que Simeão, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus dizendo, agora observem a fala de Simeão, a palavra de Simeão, a declaração de Simeão, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, naquele momento, Simeão estava diante daquilo que Deus disse para ele, que ele viveria. Ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. E ele está diante do Cristo, o Senhor. Por isso que naquele momento ele vira para Deus e fala assim, Senhor,
agora despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu acho isso aqui fantástico. Deus dá uma palavra para este homem, dizendo para ele: você só vai morrer depois que você contemplar, depois que você ver, depois que você apalpar Cristo o Senhor. E quando aquele homem está diante de Jesus, Jesus bebê nos braços de Maria e José, que ele pega Jesus nos braços, ele fala: Senhor, concretizou o que o Senhor disse, agora eu já posso ir. Não sei quantos dias depois ele foi, não sei quantos dias depois ele morreu, mas o fato é que Deus, a promessa de Deus, sustentou, revitalizou Simeão até aquele momento. Fala assim: a promessa de Deus sustenta a minha vida. O que nos sustenta, o que nos revitaliza, o que nos renova é a promessa de Deus. E eu quero que você guarde muito bem isso no seu coração. Por isso que você precisa pensar: espera lá, qual é a promessa de Deus para a minha vida? Qual é a promessa de Deus que tem o meu nome? Qual é a promessa de Deus que é para mim e para o meu irmão, mas aquela palavra específico, Deus, é o rema de Deus para a minha vida? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é a promessa de Deus para o ano de 2023? Qual é? E eu quero que a gente possa ver juntos alguns fatos que a promessa de Deus nos ensina. Primeiro, quando nós temos uma promessa de Deus, a promessa de Deus fala que nós somos capazes para viver a realidade prometida. Todas as vezes que você tem uma promessa de Deus, essa promessa de Deus está dizendo: Ledam, você é capaz de viver o que eu estou dizendo que você vai viver. Aquela palavra chama você para além dos seus limites, chama você para além daquilo que você concebeu para a sua vida, para a sua história. E é interessante, lá em Números 13:30, falando sobre Caleb, diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Isso aqui logo depois que ele volta juntamente com os 11 espias, de espiar a terra. Ele e Josué dão um relatório positivo para o povo, enquanto os demais dão um relatório negativo. Mas a palavra de Caleb é muito importante. Ele diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos o que, gente? Perfeitamente capazes de fazer isso. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma promessa de Deus, essa promessa está dizendo para você que você é perfeitamente capaz de possuir a terra que Deus prometeu para você. Posso ouvir o seu amém? Então a promessa de Deus fala que nós somos capazes de viver a realidade prometida. Para o povo de Israel naquele momento, a promessa de Deus era a terra prometida. Não interessa se na terra tinha gigantes, mas Deus prometeu que aquela terra era deles. Então, se Deus prometeu que aquela terra era deles, então eles eram perfeitamente capazes de fazer aquilo, de conquistar aquela terra, de dominar aquela terra, de ter aquela terra como Deus disse que eles teriam. Então, a primeira coisa, a promessa de Deus fala que nós somos capazes de viver a realidade prometida. Segundo, a promessa de Deus, a convicção da promessa de Deus precisa ser mais forte do que os nossos medos. Isso aqui é para mim e para você. A convicção da promessa de Deus precisa ser mais forte do que os nossos medos.
Porque existem momentos que o medo parece ser mais real do que aquilo que a promessa, aquilo que a palavra de Deus diz. E você e eu precisamos lembrar que a promessa de Deus, que a convicção da promessa de Deus precisa ser mais forte do que os nossos medos. Lá em Números 14, 7, ainda falando do povo de Israel, desse momento onde eles recebem o relatório não muito bom por a maior parte dos espias de como era a terra. Chega num momento que diz assim, em Números 14, 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Fala comigo assim: o Senhor está conosco, não tenha medo deles. É uma confissão positiva, digamos assim. É uma confissão. A promessa de Deus precisa ser mais forte do que os nossos medos. E aqui essa palavra é para acalmar o coração do povo que ficou tão temeroso de não conseguirem conquistar aquilo que Deus tinha separado para eles, aquilo que Deus tinha dito para eles que eles conquistariam. E aqui Moisés, Josué e Caleb falam para o povo, lembram ao povo que a terra era muitíssimo boa, que eles precisavam se manter obedientes, submissos a Deus. Não era momento de se levantar contra Deus, não era momento de descrença, era momento de fé. E eles dizem assim: a proteção que este povo tem se foi. O Senhor é conosco e Ele vai nos dar a terra, não tenham medo. Quando você tem uma promessa de Deus, além dessa promessa, a convicção desta promessa ser mais forte do que os seus medos, essa promessa também traz a você a garantia da presença de Deus. Fala comigo assim: se eu tenho uma promessa, eu tenho a garantia de que Deus está comigo. Porque o profeta Jeremias fala que Deus vela, que Deus vigia sobre a sua palavra para cumprir. Então, se eu e você temos uma promessa, Deus está atento àquilo que Ele disse. Deus não esqueceu aquilo que Ele disse. E Deus vai junto com você. Assim como o Espírito Santo moveu Simeão para que ele fosse no templo, naquele momento que Jesus, Maria e José estavam chegando, da mesma forma, você precisa entender, a promessa de Deus traz sempre consigo a presença de Deus. Fala comigo assim: a promessa de Deus traz sempre consigo a presença de Deus. Se eu tenho uma promessa, eu tenho a presença de Deus. Se eu tenho uma promessa, eu tenho Deus indo à minha frente, tornando os meus caminhos tortuosos retos. Se eu tenho uma promessa, eu tenho a garantia de que eu vou chegar aonde Deus disse que eu ia chegar. Agora, aquilo que mais atemorizou o povo de Israel foi saber que na terra que Deus tinha prometido, nessa terra tinha gigantes. No nosso caminho, no seu caminho, sempre terão gigantes. Sempre terão gigantes. Os gigantes desafiam a nossa fé. Os gigantes nos chamam para que nós possamos crer
no Deus que é todo poderoso, naquele que fez a promessa para nós. E lá em Josué, capítulo 15, aqui Caleb já estava o povo de Israel já tinha entrado na terra prometida. Uma boa parte das tribos já tinham conquistado o seu espaço naquela terra. Só que Deus tinha dado uma promessa específica para Caleb, em relação a uma porção dessa terra que seria para ele. E diz aqui em Josué capítulo 15, versículo 13. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriate Arba, que é Hebrom. Este Arba era um pai de Anak. Só que eu quero dar um pulo, vou dar um pulo agora, vou retroceder um pouquinho na história. E eu quero que você coloque para mim aí, por favor, Números capítulo 13. Números capítulo 13, a partir do versículo 33, se não estou enganado. Observa bem, volta para o 32, só para nós entendermos o contexto, por favor. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Para um pouquinho aí, são homens de grande estatura, fala comigo, gigantes. Eles estavam falando de gigantes. Quando a Bíblia fala homem de grande estatura, não está falando do pastor Rodolfo, com esse tamanho todo. Não está falando do Gustavo Castro. Ele está falando de homens gigantes, altos. Eu vi outro dia uma reportagem que o maior homem no Brasil tem uma estatura de 2,37 m. Ele é um gigante, 2,37 m. Tem o maior homem do Brasil, 2,37 m. Os estudiosos falam que Golias, na Bíblia, pelo menos eu estava lendo ontem, fala que ele tinha 3 metros, mas existem alguns estudiosos que falam que Golias tinha 4 metros. Só tinha um detalhe que você também precisa saber. Sabe por que curiosidade bíblica, depois eu mando até para você o link dessas curiosidades bíblicas. Sabe por que Davi pega 5 pedras? Porque tinha 5 gigantes, gente. Não era um gigante só. Não era um gigante só. Golias tinha 4 irmãos. Então ele foi não apenas para derrotar Golias, ele foi também que se os irmãos de Golias viessem, tem aqui pedra suficiente para vocês. Isso é interessante. Agora eu só quero que você observe uma coisa. Quando ele fala aqui, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Fala comigo, gigantes. Próximo versículo, 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Observa, gente, agora sim, eu quero que você grave o que está aí, ó. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E como é que o povo de Israel se via diante desses gigantes? E como é que o povo de Israel achava que esses gigantes os viam? Aí tá. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Mas vê bem, eles estavam como espias. Eles estavam escondidos naquela terra. Eles não fizeram uma entrevista com o povo daquela terra para saber dos gigantes. Como é que vocês nos veem?
mas é a maneira como eles se sentiam. A maneira como, existe um provérbio que diz assim: o homem, aquilo que o homem imagina sobre si, é assim que ele é. Então, se eu me vejo como um gafanhoto, eu me sinto como um gafanhoto. Então, tudo é muito maior do que eu. O povo de Israel se sentia assim. Agora, vamos voltar para Josué 15, versículo 13. Vou começar do 13 de novo. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Criate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anaque, ou seja, este Arba aqui era pai dos filhos de Enaque, que o povo de Israel tinha visto na terra. E é justamente esta terra, este gigante, ou estes gigantes, que Josué derrota para poder conquistar a terra que Deus tinha dado a ele. É interessante quando você vai ler sobre esses gigantes, você vai descobrir que esse Anaque, esse Arba, era avô, se eu não estou enganado, avô de Golias. Golias vinha de uma linhagem de gigantes, não tinha como ser diferente, não tinha como ele não ser gigante. Agora sim, diz a Bíblia aqui, dali Calebe expulsou 3 filhos de Anaque, ou seja, 3 gigantes. Ele expulsou Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anaque. Aquilo que atemorizou o povo de Israel foi justamente derrotado por Calebe. Calebe não derrotou um gigante para conquistar a terra dele. Calebe derrotou 3 gigantes. E aqui deu um nome deles: Sessai, Aimã e Tamai, gerados de Anaque. A minha pergunta para você é: os seus gigantes têm nome? Com certeza tem. Você precisa enfileirá-los. Porque se eu sei o nome, se eu sei definir o nome, eu sei exatamente quem eu estou enfrentando. Se eu sei o nome, eu já consegui estudar sobre aquele gigante e sobre como derrotá-los. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele sabia que não só tinha Golias. Talvez os irmãos de Golias também viriam. Por isso que ele foi com 5 pedras. Ele não levou só uma pedra. Talvez você precise de 5 pedras. Talvez você precise de 3 pedras. Não sei quantas pedras você precisa. Mas você precisa lembrar ou saber que Deus está preparando ou preparou você, como fez com Calebe, para possuir a terra dos seus gigantes. Quero que você pense nisso muito seriamente nessa noite. Quando fala que a promessa de Deus me revitaliza, quando Calebe chega para Josué, para poder requerer dele aquilo que Deus tinha dito que ia dar para ele, ele chega e fala assim: hoje eu estou com 80 anos, mas eu me sinto com a mesma força, com a mesma energia que eu tinha quando Deus fez para mim essa promessa há 40 anos atrás. A promessa que Deus tinha dado para Calebe, essa promessa o revitalizou. Essa promessa o manteve jovem. Essa promessa o manteve ativo. Essa promessa
fez com que ele se preparasse para aquele grande momento. Assim como Simeão fez diante de Deus, esperando e se preparando para aquele grande momento onde ele viria o Cristo, o Senhor. Quero lembrar para você essas verdades. A promessa de Deus sustenta a nossa vida. A promessa de Deus diz para nós: você é capaz de viver esta realidade. A promessa de Deus, a convicção da promessa de Deus, ela precisa ser mais forte do que o medo dos seus gigantes. A promessa de Deus é a garantia de que Deus está comigo. A promessa de Deus me faz possuir a terra dos meus gigantes. Quais são os seus gigantes? Quais são os nomes dos seus gigantes? O de Caleb tinha nome, tinha endereço. Eles estavam em Criate Arba, em Hebron. Eles sabiam o nome do pai deles, era Arba. E eles sabiam o nome deles, Sessai, Aimã e Talmai. Eles sabiam de onde eles tinham vindo. Quais são os seus gigantes? Quais são os seus gigantes? Talvez o seu gigante seja finanças. Talvez o seu gigante seja finanças. Seja a vida financeira. Talvez o seu gigante seja algum problema de saúde. Talvez o seu gigante seja algum problema no seu casamento, no seu relacionamento, com o seu marido, com a sua esposa, na sua família, com os seus filhos, ou com a sua mãe, ou com o seu pai. Quais são os gigantes que você precisa enfrentar? Quero que você traga à mente nesse momento, quais são os seus gigantes? Qual é o nome que você dá a eles? Traga à memória a palavra de Deus. Traga à memória a palavra de Deus, o que a promessa de Deus diz para você. A promessa de Deus diz para você que você é capaz de superar esse gigante, que você é capaz de conquistar a terra que Deus te prometeu, que essa promessa quer fazer você mais forte, faz você mais forte do que o medo que os gigantes incutiram, ou que o gigante incute no seu coração. A promessa de Deus fala que Deus está com você. Oh Deus, a promessa de Deus diz para você que você vai possuir a terra dos seus gigantes. Aquilo que te traz medo, é isso que Deus quer que você conquiste. Ore amai, shuri canto e amai, shuri amaias. Oh Espírito Santo de Deus, nós rogamos ao Senhor que Tu nos cinjas de força nesse momento. Nos cinja de força, Espírito Santo, de força, de poder, o poder de conquista. Oh Deus, põe a mão na sua cabeça. Oh Senhor, me unja com este poder de conquista. Ore amai, shuri canto e amai, cito e amaias. Com este poder de conquista, com este poder de ousadia, de intrepidez, com este poder, Senhor, que me leva para frente, que nos leva para frente, que não nos faz retroceder,
com este poder que diz para nós continuamente: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Ore amai, shuri canto e amai, cito e amai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós agora. Derrama esta unção que quebra o jugo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Ore amai, shuri canto e amai. E povo, és o Senhor da nação. Tu és. Enquanto nós adoramos ao Senhor, que você possa ofertar ao Senhor neste momento. Você que está conosco pela transmissão, vai aparecer aí para você o nosso Pix, para que você possa fazer a sua oferta, para que você possa ministrar ao Senhor neste momento, através do seu dízimo, da sua oferta. Deve estar aparecendo para você o nosso Pix aí. Você que está aqui perto de você deve ter um envelope para que você possa ofertar ao Senhor. Ore amai, shuri canto e amai. Enquanto isso, nós adoramos o Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Cantemos, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor, nós acreditamos, Pai, que grandes coisas estão por vir, que grandes coisas vão acontecer aqui, vão acontecer nas nossas vidas, vão acontecer aonde o Senhor nos tem colocado.
Oh, Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pela promessa do Senhor, obrigado pela certeza, pela convicção, que se nós temos uma promessa, nós temos a Tua presença, nós temos o Senhor lutando a nosso favor, e na Tua palavra o Senhor diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. É dessa maneira que nós temos o Senhor lutando por nós, de forma que nem nós mesmos possamos impedir. Oh Deus, assim o Senhor lutou por Simeão, assim o Senhor lutou, ó Deus, por Caleb, assim o Senhor luta, Senhor, por cada um de nós, porque temos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela diz para nós que os céus estão comprometidos, que o Senhor, Criador dos céus e da terra, está comprometido para realizar aquilo que o Senhor declarou. E a palavra do Senhor nunca volta vazia. Que esta palavra esteja nos fortalecendo todos os dias, nos revitalizando, Senhor, até algum momento que nós como Simeão, que nós como Caleb, vamos abraçar de fato a concretização da promessa do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Os nossos gigantes, Senhor, já estão derrotados, a proteção deles já se foi, porque o Senhor é conosco, e a garantia da nossa vitória é o Senhor, é o Senhor. Que o Senhor abençoe cada uma das sementes, Pai, depositadas no Teu altar, que o Senhor as santifique, que o Senhor as santifique, que o Senhor as santifique. Oh Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, Pai, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Continua nos escondendo do homem mau, nos tornando invisíveis aos olhos do inimigo, Pai, e nos abençoando com uma colheita sobrenatural, Pai. Que seja assim, que seja assim. Que Deus abençoe e continue abençoando você com essa unção de força, com essa unção de conquista. Que Deus ministre ao seu coração e ao meu coração durante toda esta noite. Obrigado pela sua companhia conosco.